graduação, dinamismo e um currículo nas mãos. Há algum tempo, esses quesitos eram determinantes para um jovem que tentava entrar no mercado de trabalho. Hoje, esse cenário está mais exigente e desafiador. Mas como vencer essas barreiras e conseguir um lugar ao sol? Vamos falar agora sobre os desafios e as conquistas profissionais dessa juventude. O NT Repórter começa agora. Olá! O cenário econômico está em alta, mas mesmo assim são 3,5 milhões de jovens à procura de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. O primeiro emprego se tornou um verdadeiro desafio para a juventude brasileira, que, segundo especialistas em recursos humanos, o despreparo dos candidatos é o principal problema. O que você quer ser quando crescer? Dentista. Professor. Motoboy, porque eu gosto de moto. O que você quer ser quando crescer? Professora. Jogador de futebol. Talvez você já tenha respondido esta pergunta alguma vez na sua vida. O fato é que tamanha certeza nem sempre se concretiza quando nos tornamos adultos. Uma pesquisa realizada pelo portal educacional fez a mesma pergunta para 2.000 alunos do ensino médio. Para surpresa daqueles que acham que no último ano da escola, o adolescente já deve saber que carreira quer seguir, pasmem. 54% desses estudantes que já estavam em fase das inscrições para os principais vestibulares do país ainda não tinham uma resposta concreta a respeito do seu futuro profissional. O que é mais difícil na hora de escolher, assim, que profissão você quer seguir? Eu acho que pelo mercado está muito abrangente, tem muitas opções, né? E também a questão da pressão dos pais. Eu acho que você sofre um pouco dessa pressão dos pais. O que você vai fazer? O que você quer logo? Decida logo. Então, é muito difícil a questão sobre isso. Eu pretendo prestar vestibular para engenharia civil. Eu sou muito bom com exatas e eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de fazer, em parte de construção e tudo. Então, acho que é uma boa área para eu tentar. Surgiu a dúvida sim, porque os meus pais não querem que eu seja ator e o mercado de trabalho para essa profissão é um pouco difícil, é muito acirrado o mercado de trabalho, então fica um pouco difícil, mas eu vou escolher o que eu gosto de fazer e se você fizer bem aquilo que você gosta, você vai obter sucesso. O que você quer fazer depois que sair do colegial? Bom, eu tô com muita dúvida, mas eu pensei em ser jornalista, fisioterapeuta ou fazer pedagogia, mas a dúvida tá muito difícil ainda. Queria procurar uma coisa que ganhasse bem, que não ficasse só na humanas ou só na exatas. Então eu procurei uma que tinha meio termo. Eu acho que o mais difícil é conciliar o que você gosta realmente com o salário, que também é muito importante. Fora que são tantas opções que a gente fica muito perdido nessa hora. Na verdade, o jovem de hoje em dia pensa mais no dinheiro do que na profissão em si, se vai fazer o que gosta. Então ele acaba indo para esse lado do dinheiro e esquece um pouco da própria felicidade. Ele esquece que ele vai trabalhar naquilo por anos e esquece. Quando você acha que vai ter essa decisão concreta? Não sei, eu pretendo no final do ano, né, quando eu for prestar vestibular, mas vamos ver, né? A mesma pesquisa ainda revelou que, segundo os alunos, há uma omissão de informações por parte das escolas. Em apenas 10% delas, existe um trabalho específico que oferece orientação vocacional aos futuros profissionais. Mas para Samira, que trabalha como coordenadora de RH em uma empresa de mais de 300 funcionários e que diariamente recebe dezenas de currículos, esse empenho deveria ser por parte dos alunos em procurarem mais informações sobre o mercado. Segundo ela, os alunos deveriam encarar a vida acadêmica com mais responsabilidade. O desinteresse pode comprometê-los na hora de tentar se inserir no mercado. A falta de interesse do estudante e o comprometimento durante a sua vida acadêmica. Então ele acaba faltando muitas aulas, preparando os trabalhos dentro sempre da média, daquilo que
eu preciso entregar na média, então é a média que é interessante. Ele não se empenha, ele não tem esse compromisso, mesmo porque na verdade, o que ele vai precisar mesmo apresentar vai ser só lá na frente quando ele se formar. Ele não tem essa consciência de que o processo acadêmico já é parte do seu profissionalismo, né? Já vem desenvolvendo ele para ser um profissional. Ligar para entrevistados, agendar gravações e escrever diversos roteiros por dia. Nem parece que há 2 anos, este jovem de 23 anos de idade estaria preparado para uma rotina de tantas responsabilidades. Eu sou Robson Fonseca, tenho 24 anos, sou formado em jornalismo e rádio e TV. E aqui na Novo Tempo eu trabalho como produtor. Robson fez parte da estatística de indecisos. Até ele descobrir a afinidade que tinha pela profissão atual, precisou passar por alguns vestibulares, desistiu de 2 cursos, mas chegou à conclusão de que queria fazer algo na área da comunicação. Não foi a minha primeira opção direto. Primeiro eu fui para enfermagem, fiz 1 ano de enfermagem, vi que não era o que eu queria. Depois eu fui para publicidade e de lá eu descobri aquela paixão pela comunicação, mas não era pela publicidade, era mais pelo factual, pela coisa mais jornalística, pela notícia mesmo. Então mudei para o jornalismo e estou até hoje. Mas nem todos têm condições financeiras para arcar com uma escolha errada. Para isso, procurar orientação profissional antes de passar por estes processos é a melhor escolha. Mas caso esse tipo de situação seja inevitável, reconhecer o erro da escolha e optar por começar novamente é o mais indicado por especialistas. Persistir na carreira equivocada pode comprometer o rendimento do profissional. É uma escolha crucial na sua vida, a profissão que você vai seguir. É o que vai determinar onde você vai passar a maior parte do tempo da sua vida, né? Durante o período que estava cursando a faculdade, o jovem produtor resolveu se empenhar e conhecer na prática a área que ele tinha em mente. Então, era hora de procurar um estágio. Estive visitando TVs e jornais e aquela redação que a gente tem na faculdade é muito semelhante. O material que a gente produz também tem o mesmo nível de cobrança, a gente busca a mesma qualidade também do mercado de trabalho, então é muito similar mesmo. Oi, sou Mariela Klatterbach, sou da Argentina. Eu estudei comunicação social na UAPI, na Universidade Adventista del Plata, na Argentina, e agora trabalho como locutora aqui em Rádio Novo Tempo, aqui no Brasil. Assim como Robson, a Mariela também decidiu explorar a área que havia escolhido através de um estágio. Mas mal sabia ela que a experiência seria uma aventura. Uma aventura muito linda, né? Eu estudei comunicação social na UAPI, como você falou, e assim eu trabalhei também na Rádio Novo Tempo na Argentina. Aí a UAPI tem uma pequena rádio que ajuda os estudantes a poder praticar, a poder saber aprender da coisa, tipo a prática da rádio. Aí eu trabalhei 4 anos nessa rádio, graças a essa possibilidade, aí eu tive a oportunidade de viajar para o Brasil e trabalhar aqui como estagiária e depois como funcionária. Mas dar início à carreira profissional pode ser um pouquinho complicado, segundo eles, os alunos. Eu encontro bastante dificuldades, acho que especialmente pela região que eu vivo, porque o mercado de comunicação ele é bem fechado. Então eu tenho, sim, bastante dificuldades. Acho que o maior erro, assim, é você ir procurar um emprego com o seu primeiro emprego ou segundo, já com uma pretensão salarial e com um cargo em mente. Eu acho que se é o começo, você tem que começar de baixo ou da oportunidade que vier. É bastante difícil porque, como já foi citado anteriormente, as pessoas pedem experiência para um estágio, né? Então, você está pedindo experiência para um estágio, é meio complicado a pessoa ter, principalmente os mais jovens. Postos de trabalho como o CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, facilitam o acesso ao estágio para estudantes.
Trata-se de uma associação filantrópica sem fins lucrativos que beneficia jovens estudantes em todo o país com uma formação integral a introduzir-se no mercado e capacitá-los através de treinamentos e programas de estágio. Nós temos uma equipe comercial que visita diariamente as empresas da região para fazer essa conscientização da importância de dar uma oportunidade para esse jovem que tem a ânsia de aprender, que querem colocar em prática o que está aprendendo na faculdade ou no colégio técnico, e muitas vezes não tem a oportunidade. Então, diariamente nós abrimos aí em torno de 10, 20 vagas de estágio para esses jovens que estão cadastrados conosco. No estado de São Paulo, por exemplo, os cursos que mais oferecem vagas de estágio são Administração, Comunicação, Engenharia e Ciência da Computação. De acordo com os especialistas, os primeiros 6 meses do ano são ideais para tentar uma vaga, assim como William, que não perdeu tempo. Antes mesmo de terminar o ensino médio, decidiu ir atrás de uma oportunidade na área que pretende atuar. Bom, as minhas expectativas sobre esse processo seletivo é conseguir mesmo esse trabalho na área de logística, porque eu já trabalhei nessa área. Eu conheço um pouco esse mercado. E é por isso que eu me cadastrei no CIE, a atendente me ligou e pediu para que eu viesse aqui fazer esse processo seletivo. O jovem de 18 anos está confiante que vai conseguir um emprego e já traça planos para o futuro. Na engenharia mecânica, eu adoro mexer com peças, carros e tudo mais. Então, a gente tem que ser aquilo que a gente gosta. Se a gente fazendo aquilo que a gente gosta, a gente vai se dar bem no mercado, não é? Além da capacitação que o CIE oferece, algumas empresas procuram o centro para recrutar os jovens candidatos. A Patrícia é responsável por entrevistar os pretendentes a vagas de estágio e aprendizes solicitados por essas firmas. A gente avalia basicamente a comunicação do candidato, a postura dele, né, e outras competências que a empresa pede. Depende do perfil que a empresa nos solicita. No Brasil, são mais de 15 milhões de estudantes entre 18 e 24 anos. 6,8% deles ingressaram num estágio. A radialista Mariela, que já foi estagiária um dia, afirma que a falta de experiência e a pouca idade são motivos que dificultam a entrada do jovem no mercado de trabalho. É difícil para um jovem sair da universidade e ter logo assim rápido um trabalho, porque acho que não tem essa preparação de estudante a ser funcionário fixo. Então, para mim, o estudante tem que se preparar antes. Quando está na universidade, fazer alguma coisa, trabalhar em alguma coisa que seja da área do que está estudando. Oficinas e agências experimentais também são uma boa alternativa para quem quer, mas não consegue um emprego na área que deseja. Universidades como esta dão a oportunidade para os alunos aprenderem dentro e fora da grade escolar. São várias oficinas com atividades práticas voltadas para os cursos oferecidos. A Priscila é coordenadora dos cursos de comunicação e faz parte da equipe de idealizadores que criaram a agência experimental para os cursos de publicidade, jornalismo e marketing. A iniciativa deu tão certo que já faz 4 anos que os alunos criam projetos integradores para clientes reais. Bom, a agência ela acontece durante as tardes, né, onde você tem os professores orientadores, eles ficam aqui nesse espaço, das 14 às 18, e a nossa proposta para esse semestre é que venham 10 alunos dos 3 cursos e que eles façam aqui projetos de comunicação integrada. Nós temos 5 clientes reais e aí eles fazem para essas demandas de comunicação e de marketing, eles fazem os projetos, planejam e aplicam, e aí esses projetos fazem um link no projeto integrador de cada semestre, onde é uma disciplina que integra todas as disciplinas ali daquele semestre. Então acontece uma ponte para que todos os alunos, independente de estar fisicamente ou não na agência, eles possam estar atuando na agência direto ou indiretamente. O investimento em cursos extracurriculares é indispensável na hora de construir um currículo de peso, segundo especialistas. Mas se apoiar apenas no que se aprendeu com as teorias não é o suficiente para o empregador atual.
Segundo a coordenadora, algumas empresas mais exigentes, que abrem vagas para estágios, vão além das requisições normais para com o aluno candidato. Normalmente se pede um estagiário com experiência. Então, talvez aqui na agência experimental, na agência júnior, ele possa ter essa primeira experiência para mostrar aí para o mercado de trabalho que ele já atuou, né? Eu acho que tudo é válido para o aluno que está querendo entrar logo no mercado de trabalho. Os resultados são animadores para a universidade. Eles falam que é um mundo novo, né? Um mundo que eles não esperavam, que teriam tantas cobranças ou que seria tão dinâmico. E é claro, para os futuros profissionais. Na prática o aluno desenvolve mais, procura mais dúvidas, tirar e vai praticando sempre. Seria como se fosse uma experiência para eles já, né? Às vezes eles estão em busca do trabalho, mas falta experiência. Então eu acho que essas agências, esses laboratórios acabam ajudando o futuro, né, dos alunos. Eu acho que hoje a competitividade está aumentando bastante, mas a gente pode aproveitar a oportunidade da universidade estar dando um apoio. Na mesma ocasião, conhecemos a estudante de Direito Alessandra. Sempre atualizada, ela usou as redes sociais oferecidas pela universidade para procurar seu primeiro emprego na área. E para surpresa da aluna, o telefonema que ela aguardava ansiosamente chegou. É um grupo, né, no Facebook que o pessoal do direito criou e eles vão informando todos os alunos de estágios, até alunos assim do 7º semestre. Então eles vão repassando para os alunos que começou agora. Eu acho bem bacana porque eles vão ajudando a gente, porque eles já passaram por isso, né, e às vezes tá já até atuando na área. Então eles ajudam a gente, isso que é bom, é uma parceria. É interessante também o aluno se manter informado nessas ferramentas que a universidade disponibiliza, né? Exatamente, tanto no Facebook, que é o grupo que a gente criou, que tem no portal também do aluno. Tem uma pessoa responsável que vai fornecer nos estágios, tudo certinho. Aqui também na faculdade tem um quadro onde fala todos os estágios, né? Então é só querer, procurar. Acha. A ideia é que ele tenha sucesso e ele consiga se destacar dentro da concorrência, porque são milhares de alunos formandos e atuando na área todos os anos, todos os semestres. Então a nossa ideia e o nosso objetivo é dar um up na carreira dele para que ele saia na frente aí no mercado de trabalho, né? De forma significativa, a qualificação ajuda a conseguir trabalho. E mais do que isso, para o candidato que já tem alguma experiência. Mas para quem nunca trabalhou e está tentando conquistar uma vaga, anote aí as dicas para se dar bem durante uma entrevista. O primeiro emprego é algo difícil para o jovem. O número de desempregados entre 15 e 24 anos de idade é 3 vezes maior do que a quantidade de adultos sem emprego. Mas esta informação não é para desanimar você que se enquadra nesta faixa etária. Aí vão algumas dicas que podem te auxiliar na hora da procura. Segundo os especialistas, é preciso ter um objetivo. Isso não quer dizer que o jovem deva recusar as oportunidades por menores que sejam. Tem jovem que coloca lá, sou dinâmico, ou quero fazer parte dessa conceituada empresa. Seja objetivo mesmo. O objetivo eu quero trabalhar na área administrativa, publicitária. Então ele deve colocar o seu objetivo específico. Isso é importante para o recrutador. E por falar em currículo, é bom investir na escrita. Erros de português são inadmissíveis. Caso haja dúvidas quanto ao seu domínio pela língua, procure alguém com experiência que lhe oriente e corrija. Além disso, currículo não é lugar de números de documentos. Lembre-se, você ainda não foi contratado, mas está fazendo de tudo para ser. Ele precisa pensar que o currículo ele é como uma peça publicitária, ele vai vender ali um produto para a empresa. Então ele deve ter os dados pessoais, que é o nome, o telefone, o endereço. É importante colocar endereço porque a empresa pode se situar em outra localidade da sua cidade. Contatos. Coloque todos os meios de comunicação para que o recrutador possa te achar. Mas seja específico. Colocar diversos telefones que você possivelmente não vá atender pode fazer o empregador desistir de você.
Devo ou não colocar foto no currículo? Segundo a Samira, é interessante para que o recrutador identifique o entrevistado. Mas atenção, não use fotos antigas que não pareçam que você não é. Seja discreto, valorize a sua imagem profissional e não as lembranças que aquela foto possa lhe trazer. Outra coisa importante é a formação. É sempre colocar mais recente. Então, se é uma pós-graduação mais recente, deverá colocar pós-graduação. Se é um mestrado, deverá ser um mestrado. Os trabalhos feitos, né, a experiência, se ele teve uma experiência acadêmica, o próprio estágio, ele deve colocar somente a experiência e não detalhar o que foi feito. Porque a gente deve sempre pensar que o recrutador ele lê vários currículos, recebe muitos currículos e não tem muito tempo para avaliar individualmente, pontualmente cada um. O currículo deve ser em papel branco e uma fonte legível e simples. Nada de desenhos, gráficos, emoticons e outros dotes criativos expressos neste papel. Lembre-se, profissionalismo e foco na contratação. Mas ainda não acabou. E se o seu currículo chamou a atenção do entrevistado e você foi chamado para uma entrevista? Calma! Tente não ficar nervoso e lembre-se das dicas da Samira. Primeiro é a pontualidade, né? O candidato ele deve sempre lembrar que se ele não conhece o local, se ele tem dificuldade de acesso à empresa, ele deve sempre sair 1 hora antes, 2 horas antes para não atrasar, né? A primeira impressão é que fica. Com que roupa eu vou? Isso mesmo, a sua roupa vai dizer o que você é e como vai se portar no ambiente de trabalho para um entrevistador. Então, anote essas dicas. Evitar roupas brilhantes, coloridas, né? Acessórios como óculos na cabeça, boné. Tem pessoas que andam muito com aqueles fones de ouvido pendurado no pescoço, né? Nós pedimos sempre para que o candidato venha de uma forma simples, né? Não, mesmo que seja uma empresa informal, não vá com roupa colorida. Sabe aquela roupa social que você quase não usa porque os seus amigos dizem que você parece mais velho e careta quando a veste? Pois é, ela pode ajudar a te contratar. Mas não se esqueça de manter a sua personalidade. O candidato também deve evitar piercing, tatuagens expostas. Muito adereço, né, joias, deve chamar o menos atenção possível. Ele deve despertar a curiosidade do entrevistador. Então o entrevistador ele tem que ter o interesse em questioná-lo para conhecê-lo e não marcá-lo na primeira impressão pelo jeito que ele se veste. Então isso é importante, a apresentação pessoal dele. Importante! Nunca cumprimente o recrutador como se ele fosse alguém de seu convívio social. Guarde beijos, abraços e o famoso toca aí para os seus amigos. Outro recado para você que não está nem aí com a postura: mantenha-se ereto, coluna no lugar. E na hora de sentar frente ao recrutador, de maneira não apreensiva ou com medo, receio, mas também não deve colocar braços em cima da mesa ou mão no queixo ou relaxado demais na cadeira. Ele deve se sentar da maneira que nós estamos aqui conversando, com a postura ereta, olhando sempre fitos no olhar do entrevistador, né, que demonstra o interesse na entrevista e responder somente aquilo que lhe é perguntado. Se de repente ele quer colocar ali alguma situação para o entrevistador diferenciada, que ele espere o entrevistador parar de falar e então ele coloque ali a sua ideia ou desperte ali o interesse em alguma área que ele queira colocar para o entrevistador. E se você seguir à risca todas essas dicas e for contratado, não relaxe. Então, nos 3 meses de experiência, ele deve sim demonstrar que tudo aquilo que ele apresentou na entrevista de fato é real e se comportar de maneira profissional, garantindo promoção, garantindo o seu progresso ali dentro da empresa. Então, relaxar realmente não é uma boa opção para o jovem que deseja crescer naquela empresa. Você vai conhecer agora um jovem que seguiu à risca essas dicas e atualmente é um exemplo de dedicação e sucesso profissional.
Ele tinha acabado de completar o 2º grau quando começou a trabalhar. Comecei aos 21 anos, aqui na TV. Antes disso, após eu me formar no 2º grau, fui trabalhar numa papelaria e livraria. E em 2005, quando eu tinha 21 anos, eu vim trabalhar aqui na TV. Vim trabalhar no departamento comercial da gravadora, no departamento de expedição. E posteriormente, algum tempo depois, eu fui trabalhar como operador de telemarketing, também na gravadora. A falta de experiência não fez desistir tão fácil de seu objetivo. Ele queria e conseguiu entrar na empresa que desejava. Eu fui inserido dentro da pós-produção, da edição. Não era editor, mas estava dentro da pós-produção. E com isso eu fui aprendendo todo o processo da pós-produção, de edição, tudo que ocorre dentro da pós-produção, né? E foi através da persistência e interesse por saber mais que o jovem alcançou o seu objetivo. Olá, meu nome é Janilson Leondas, eu tenho 29 anos, sou formado em rádio e TV e hoje exerço a função de coordenador de pós-produção aqui na TV Novo Tempo. Até chegar ao cargo de responsabilidade que ocupa atualmente, Janilson dedicou boa parte de seu tempo para aprender, recompensado apenas pelo conhecimento que adquiriu. O jovem coordenador soube aproveitar bem as possibilidades de crescimento pessoal e profissional que a empresa lhe ofereceu. Quando a empresa está te auxiliando, está investindo no funcionário, quer dizer que ela acredita em você, quer dizer que ela está te dando uma oportunidade, quer dizer que ela vai mais para frente e está te dando uma oportunidade de crescimento também. Então, assim, quando você tem a oportunidade da empresa estar te ajudando, você tem que agarrar da melhor maneira possível e estar dando conta do recado aí. Assim como Janilson, os cargos de responsabilidade atualmente têm sido ocupados por profissionais de menos idade. Mas isso não interfere no desempenho na hora de realizar o trabalho. E se você é um jovem que deseja se realizar profissionalmente cedo, aí vai um conselho de quem entende de mercado de trabalho. Não pode desistir. Na verdade, não pode desistir porque sempre existe uma oportunidade à espera desse jovem. O primeiro emprego não é fácil, a primeira colocação não é fácil. Mas em algum momento esse jovem vai conseguir uma colocação no mercado, com certeza. E de um jovem que conseguiu alcançar seu objetivo. Para você, em qualquer área, em qualquer ramo, em qualquer atividade que você for fazer, é a capacitação de Deus na sua vida e o seu comprometimento. Depois dessas dicas, o NT Repórter deseja a todos os candidatos a ingressarem em alguma vaga boa sorte. E lembre-se, nunca desista. Esse é o segredo dos profissionais de sucesso. Não deixe de registrar a sua opinião. Ela é muito importante para nós. Acesse o blog novotempo.com/NTRepórter ou escreva um e-mail para ntrepórter@novotempo.com. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!